Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está escrito, meu amado, em Romanos 9, no versículo 22 e 23, 24. E que direis, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia que para a glória dantes preparou, os quais somos nós, não os quais somos nós a quem também chamou, não só dentro dos judeus, mas também entre gente. Ou seja, aqui, meu amado, existe dois tipos de pessoas na terra feitas por Deus: os vasos da ira e os vasos da misericórdia. Os vasos da ira, eles foram preparados para ir para o inferno, e os vasos de misericórdia preparados para ir para o céu. Lá no Romanos 9, 21, diz assim: ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Claro que ele tem. E ele pergunta mais: quem és tu, ó homem, para replicar contra Deus? Quem é nós? Quem somos nós para discordar da forma de Deus agir? Agora vamos ver as características do vaso de honra e do vaso da ira. Lá em João 10, o Senhor está escrito, uma das mais claras características do vaso de ira e do vaso de misericórdia. Em João 10, 26 está escrito: mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Aqui, ao vaso de desonra, de ira preparado para o inferno, ele não ouve a palavra de Deus. Ele diz: eu tenho uma religião dos meus pais, avós, eu não quero saber disso aí. Ele não ouve a palavra de Deus, o vaso da ira. E o vaso de misericórdia, 26. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço elas, me seguem. Isso aqui são características dos vasos da ira e do vaso de misericórdia. Agora lá em Lucas, capítulo 22, no versículo 61 e 62, nós vamos ver o vaso de misericórdia quando ele erra e o vaso de ira quando ele erra. Tanto os vasos de misericórdia como os vasos da ira, eles erram neste mundo. Mas vamos ver a reação do vaso da ira. Quando ele erra, o vaso da ira. Mateus 27, 3. Então Judas, o que traíra, vendo que fora trocar, vendo que condenou um injusto, foi se enforcar, se suicidou. O vaso da ira, quando erra, ele pode até fingir um arrependimento, um choro, mas pelas atitudes dele a gente conhece. O que ele faz, o vaso da ira? Ou ele mata alguém, ou ele se mata. Isso é as características do vaso da ira depois de um erro. E o vaso de misericórdia? O vaso de misericórdia, ele chora, se arrepende de verdade, pede perdão a Deus e se reconcilia com Deus, como foi o caso de Pedro. Pedro traiu Jesus 3 vezes, mas ele chorou de verdade, se arrependeu, pediu perdão a Deus e Jesus o recebeu de volta. Aliás, uma das mais belas obras que Jesus usa com os vasos de misericórdia está em Lucas 22, 61. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu às mulheres e ele falou assim: vá lá para os meus irmãos e digam que
me encontrarão lá no caminho de Jerusalém, e a Pedro. Ou seja, Jesus mandou falar, ele mencionou só o nome de Pedro. Ele não mencionou o nome de Natanael, o verdadeiro israelita, que não tem dolo, não tem erro. Ele não mencionou o nome de Natanael, Mateus, Tiago, João, que ele amava muito. Ele mencionou o nome do que errou. Meu amado, o que quer dizer isso, hein? Quer dizer, meu amado, que por mais que você tenha uma pessoa na sua família que erra muito, ou que errou, ou que você mesmo errou muito na sua vida, você não tem noção do amor de Deus para com você. Não para que você continue no erro, mas para que você se arrependa, chegue-se a Jesus, porque Jesus ama o vaso de misericórdia que errou e quer mudar de vida. Você está ouvindo a palavra de Deus porque você é um vaso de misericórdia. Não olhe para o que você fez de errado, nem o que você está fazendo. Olhe para Jesus, o teu Criador. Ele fez com você, sua família, seu filhinho, aquela filha que é, aquele filho que é. Deus, no projeto de Deus, vaso de honra, vaso de misericórdia. Clame a Jesus, clame a Deus para dar a sua vida ou a dos seus para Jesus, porque você é um vaso de misericórdia. Espírito Santo de Deus, eu venho lhe apresentar essa família, essas famílias, Pai, que estão do outro lado. Pai, são vasos de misericórdias, são vasos de honra, que ainda estão como eu um dia estava, perdido, cheio de religiosidade, desesperançoso, infeliz, inconstante, cheio de vícios, miserável. Ô Espírito Santo, visita essas pessoas, porque são vasos de misericórdia, dê arrependimento, tire eles do império do Satanás e leve para o reino do Filho do teu amor. Leve para a luz, Pai, que é Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu, o Salvador, o Libertador, o Curador. Oh, meu Pai, é a brilhante estrela da manhã, é a luz para que estão em trevas. Visita essas vidas hoje, meu Pai, que são porque são vasos de misericórdias, Deus. Visita os lares com cura. Eu repreendo todo espírito de divórcio nos casamentos, Deus. Eu oro em nome de Jesus.